Se tem uma coisa que marcou a história do SBT foram as mudanças na grade. De um dia para o outro, tudo podia mudar. Hoje a gente vai relembrar 5 vezes em que Silvio Santos mexeu e remexeu na programação do SBT. Pois é, minha gente, Silvio Santos, enquanto gestor do SBT, sempre mexeu e remexeu na programação, porque ele não era só o dono, mesmo que ele dizia até nos programas, não, eu só venho aqui para poder apresentar e vou embora, nada disso, ele sempre mexeu na programação do SBT, sempre ligou, os telefonemas do Silvio eram os que mais assustavam muita gente lá dentro, porque ele ligava, era uma ligação do Silvio e todo mundo tinha que estar preparado, e era em qualquer hora e momento do dia. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui alguns, são 5, tem muito mais, mas eu separei aqui 5 mudanças que o Silvio Santos fez nos últimos anos que, na minha opinião, foram assim surpreendentes. Se vocês aí tiverem algumas aí sugestões ou até de conteúdos ou até de outras mudanças em mente, digam aqui que eu posso fazer uma parte 2. A primeira mudança que o Silvio fez, eu até anotei aqui, foi o programa dos anões. Isso foi em 2022, o Silvio já estava afastado, né, do auditório, não comandava mais o seu programa, ia lá de vez em quando, tal, gravava 1 ou 2 ou 3 programas, mas não fixo como ele estava em 2019. E na época, Carrossel estava sendo exibida, né? A reprise de Carrossel estava sendo colocada na parte da tarde, ali por volta de meio-dia, né? O Silvio mexia muito, né? Porque as tardes do SBT já há muito tempo estão sofrendo muito com baixa audiência. Agora, com as novelas mexicanas, né? Com Usurpadora, tem dado um crescimento legal, dando 4 pontos, mas antes marcava 2 e perdia constantemente para a Record com ali o Balanço Geral, que está liderando, na vice-liderança aí, né, enfim, isolada. E o Silvio teve a belíssima ideia de antecipar o fim de Carrossel. Estava sendo exibido os capítulos, aí do nada ele me antecipa, manda cortar 100 capítulos de Carrossel, 100, literalmente, foram 100 capítulos de Carrossel e encerra a novela para poder colocar no ar Os Pequenos Johnstons, que é um programa aí, né, produzido pelo Discovery Home Health, né, da televisão paga, para poder exibir esse reality que girava em torno de uma família que tinha nanismo. A atração obviamente flopou, né, teve números baixíssimos, marcou 2 pontos, né, Carrossel, gente, estava dando 5 pontos Carrossel estava dando, e ele mandou tirar Carrossel, né, porque queria colocar esse programa aí, Os Pequenos Johnstons. Isso foi em 2022 e muita gente ficou revoltadíssima com o Silvio por essa mudança que ele fez, porque foi do nada. Carrossel estava no ar no dia, aí saiu a informação, não, coloca aí Os Pequenos Johnstons, coloca aí o programa dos anões, não é nem Pequenos Johnstons, né, o programa, ele chamava de Programa dos Anões, porque o Silvio Santos, né, entediado, né, aposentado, né, enfim, colocou no ar esse programa. O segundo, isso aconteceu em 2015. O Silvio surpreendeu todo mundo, a televisão brasileira colorida, né, tudo aqui com uma excelente saturação, você conseguindo ver, né, as cores, o arco-íris. Surpreendeu em 2015 ao exibir um conteúdo, um seriado em preto e branco. Foi a I Love Lucy. Em 2015, ele ousou ao exibir aí uma sitcom totalmente em preto e branco. Exatamente nas tardes também, que o Silvio Santos sempre olhou para as tardes do SBT, porque era enfim, é a parte do dia da programação do SBT que mais peca no que se refere à falta de audiência, é as tardes. À noite, ok, a parte da tarde naquele tempo, indo para a noite, aí das 6, ainda estava ok, mas a parte ali do meio-dia, de meio-dia até 1, 2 da tarde, tem uma audiência muito baixa. Então, desde 2015 que o SBT já estava com dificuldade para agarinhar a atenção do público nas tardes, porque a Record sempre liderou muito bem com o Balanço Geral, não só em São Paulo, mas também em outras praças. A Record sempre teve uma audiência muito boa com seus programas locais, com seus jornais locais. E aí, o Silvio Santos exibiu aí I Love Lucy, uma sitcom que obviamente foi mal na audiência, durou. Eu lembro de ter assistido, eu lembro que quando foi estreado, eu cheguei a assistir, achava até interessante, mas era em preto e branco, né? Eu lembro que eu mexia na televisão para poder colorir.
mas era totalmente em preto e branco. Óbvio que deu mal, né? Foi mal na audiência, não conseguiu nem alcançar um número bom, nem 3 pontos, fracassou. E o Silvio, e não o Silvio, o SBT, escondido do Silvio, tirou do ar e jogou a I Love Lucy para as madrugadas, né? Por volta aí de 3 horas da manhã, e depois, na sequência, saiu do ar de vez para nunca mais voltar. E hoje, muitas pessoas nem sabem, mas o SBT realmente exibiu I Love Lucy, o seriado totalmente em preto e branco. Muita gente não sabe disso, mas realmente aconteceu. A terceira mudança que o Silvio fez na programação é realmente, né, isso aconteceu em 2010. O Silvio decidiu premiar a Ellen Ganzaroli, né, que ele adorava, né, mexer lá no jogo dos pontinhos do programa dele, com um programa, o Telefone e Ganhe. Isso mesmo. Ele era um caça-níquel que consistia, né, tinha uma ideia: divertir o público de madrugada. É um programa que era exibido ali na faixa que é exibido Fala Que Eu Te Escuto na Record. Por que eu tô citando Fala Que Eu Te Escuto? Você vai entender já já. Ele era exibido, né, nas madrugadas, e você, como o próprio nome do programa diz, telefonava e você participava ali e ganhava prêmios. Então, Telefone e Ganhe. Esse programa, o formato, você sabe quanto tempo durou? Diz pra mim aí. Durou tipo um mês? 2 meses? Não, durou um dia. Um dia, o Telefone e Ganhe da Ellen Ganzaroli durou um dia, porque foi muito mal, perdeu pro programa religioso da Record, Fala Que Eu Te Escuto, né? Chegou a marcar aí só 2 pontinhos. 2 pontinhos antigamente era um número muito baixo. Hoje, se o SBT marcar 2, né, é motivo de alegria em alguns horários, mas antigamente, 2010, 2 pontos era motivo de tacar fogo, de incendiar os estúdios do programa. Era realmente um número muito baixo, e perdeu por Falar Que Eu Te Escuto da Record, que é um programa que é exibido até hoje, né, religioso, né, da Record, da IURT, da Igreja Universal, e fracassou. E a Ellen Ganzaroli, coitada, ficou sem programa. Tem até algumas imagens aí do programa, né, com uma baixa qualidade, mas ele realmente aconteceu e só durou um dia. Isso acontece muito no SBT, tá? De programas que duram só um dia. Luiz Bate apresentou uma vez o Fantasia, que nós comentamos aqui que poderia voltar, durou um dia só, né? Depois o Silvio jogou ele pro jornalismo. Então já teve vários casos de programas que até não tinham nome, foram exibidos um dia e saíram do ar. O Silvio sempre foi de usar, né, o SBT ali para testar programas. Eu acho até certo você testar programas ali, aqui e tal, né? Mas durou um dia o Telefone e Ganhe, exibido em 2010. Época em que o Silvio Santos também estava muito ativo. Essa, na minha opinião, foi uma das melhores fases do Silvio. 2009, 2010, o programa dele, o programa Silvio Santos, era exibido às tardes, porque o Gugu tinha ido para Record, né, em 2009, e o programa Silvio Santos, que hoje ele é exibido às 8. Só que ele antes não era programa Silvio Santos, né? O programa Silvio Santos, ele era um formato que englobava vários programas. Enfim, mas o Silvio sempre testou muitos formatos de programas que duraram um dia. E o Telefone e Ganhe, esse caça-níquel, né, durou, infelizmente, coitada da Ellen, né, um dia só. Agora, a quarta loucura que o Silvio fez foi em 2022 também, né? Foi, infelizmente, até a gente falar isso, foi uma das últimas ligações que o Silvio fez pro SBT para poder ordenar, né, alguma mudança. Foi o desfile da tradição, né? A tradição tinha ganhado o carnaval, né, de 2022, e o Silvio mandou, né, encurtar o SBT Brasil. Isso foi à noite, por volta de 7 ou 8 da noite, né? O Silvio mandou cortar metade do SBT Brasil para poder exibir ali o seu desfile, né, o desfile da tradição de 2001, em que ele foi homenageado, né? E teve participação da Hebe, do Gugu. Só que o que acontece foi o seguinte: não foi o desfile ali editado, bonitinho. Eles pegaram a gravação que foi feita da época da Globo, que é a Globo que sempre transmitiu o carnaval, né? A Globo sempre teve os direitos de transmissão, então foi feita uma gravação, sem dúvida alguma, né? Muita gente na época, quando estava passando, dizia que era pirataria, e realmente foi uma pirataria, né? Porque simplesmente você via até o logo da Globo, a marca antiga, do lado do logo do SBT. Então, literalmente, eles pegaram a fita, né, uma gravação feita pirateada da Globo, e colocaram no ar. Simplesmente foi isso mesmo que aconteceu à noite, e foi exibido
E esse programa, inclusive, nessa homenagem, teve uma audiência boa, marcou acho que 2 ou 3 pontos, né? E muita gente comentou, e a Globo não tomou nenhuma medida, né? Claro, né? O pessoal levou tudo na brincadeira, e foi a última modificação, a última ordem que o Silvio fez como dono da emissora. Depois disso, ele continuou, né? Óbvio, aposentado no caso, mas não ligou mais, né? Ficou mais isolado do que ele já estava, né? Enfim, na sua casa, e não efetuou mais ligações para o SBT e acabou nos deixando em 2024. E a última mudança que aconteceu no SBT, né, que também foi uma das maiores loucuras, e esse programa em específico foi um dos programas que mais sofreu alterações, está no ar até hoje, mais sofreu alterações no SBT. E esse foi um programa que especificamente o Silvio, de certa forma, cuidou com bastante carinho, assim, porque ele não só ordenou que fosse exibido, como também dirigiu esse programa quando ele estava ali. É um avião, né, em que ele pilotou enquanto estava no ar, no voo. Foi o Fofocalizando, que antes, em 2016, né, estreou se chamando Fofocando, né, novamente das tardes do SBT, que eu falei que o Silvio sempre se atentou para as tardes porque ele queria melhorar a audiência das suas tardes. Em 2016, ele contratou Leão Lobo e Mama Busqueta, os dois estavam na Gazeta, a Mama no programa Mulheres, ainda comandado pela Kátia Fonseca, que hoje está na Band, e o Leão Lobo também, que tinha um programa lá de fofocas. Contrataram os dois porque o Silvio queria fazer um programa de fofocas para poder brigar diretamente com a Venenosa lá do Balanço Geral. E aí o programa foi produzido e dirigido de casa pelo Silvio. Então ele ligava, tinha claro o auxílio, né, a direção do Esquilo, né, do Márcio Esquilo, mas o Silvio dirigiu o programa mesmo. Foi um programa que foi criado, totalmente idealizado, o nome, o formato por ele e dirigido por ele também, tá? E aí em 2017, para aumentar, porque o programa estreou, mas mesmo assim ele não conseguiu deixar o SBT na vice-liderança, porque a intenção era que o programa crescesse e barrasse o Hora da Venenosa, né? Barrasse, só que não foi o que aconteceu. Infelizmente, ele acabou não conseguindo aumentar, e o Silvio em 2017, em 2016 foi criado Fofocando, um ano depois, em 2017, ele mudou, porque nesse tempo o Fofocando passou por muitas mudanças, né? Foi exibido 8 horas da manhã, antes do jornal, de manhã, de manhã, era gravado na noite anterior e exibido, né, durante o dia, 8 da manhã. Então, assim, passou por muitas mudanças, todas por ordem de Silvio Santos. Aí, em 2017, estreou o Fofocalizando, e que tinha ali com a participação, né, porque depois foi entrando, né, outras pessoas, né. Aí de bancada virou um sofá, e aí entrou o Décio, entrou a Mara Maravilha, depois entrou a Lívia, o Léo Dias chegou e passou, na minha opinião, a melhor fase, né? Não que a de hoje seja ruim, mas a melhor fase assim, do Fofocalizando foi em 2019, que tinha Lívia Andrade, que tinha Léo Dias tá lá até hoje, mas que tinha aquela roda, aquele sofá, e ficava lá a Mama, o Leão, o Décio, a Lívia, né? A Mara também, que era muito polêmica. Na minha concepção, a melhor fase, e inclusive deu muito certo, tá? Essa fase aí com o Léo Dias, deu muito certo, tanto que quando o Léo Dias saiu, o programa, né, acabou caindo, né, porque tinha muita briga, tinha muita discussão, tinha muita faísca, e um pedia a cabeça do outro. Isso até o próprio Léo Dias comentou em entrevista, que quando tinha discussão, pedia a cabeça do outro, né, lá na direção. Que tinha muita discussão, eram discussões acaloradas, o pau cantava, mas isso dava uma audiência gigantesca, ponto que o Fofocalizando chegava a marcar 7 pontos nas tardes do SBT. E já faz anos que, atualmente, o SBT não sabe o que é estar na vice-liderança com 7 pontos. Mas marcava. O Fofocalizando chegava a marcar 7 pontos e brigava ali com a Record. E o programa hoje está mais consolidado, claro que os números de antes não são os de hoje, mas mesmo com essas mudanças de Fofocando para Fofocalizando, ele chegou, né, a ainda ter baixa audiência, mas em 2018 para 2019 ele se encontrou e aí bombou demais. E aí quando o Léo Dias saiu, a Lívia Andrade saiu, eu até achei que o programa ia acabar, mas continuou, entrou a Cris Flores, entrou a Flor, o programa teve uma fase ali, o Fofocalizando, né, realmente ele se escreveu um livro, ele teve muitas fases, né, porque na época do Fofocalizando, já consolidado, o programa já no ar já há bastante tempo, até com a Cris Flores no comando,
ele mudou de Fofocalizando para Triturando, aí ficou um tempo triturando, aí o Silvio Santos tirou, colocou Notícias Impressionantes, que era de fofoca, a gente assistia a nova Notícias Impressionantes. Então, ou seja, foi um dos programas que mais sofreu alteração no SBT. E foi um programa que foi dirigido, criado pelo Silvio Santos. Isso confirmado até pelos diretores e até pelos próprios apresentadores, né? Ele estava às vezes no ar lá comandando um programa, o Silvio Santos ligava, muda isso, bota aquilo, sabe? Ele gostava muito do triturador, aquele negócio que triturava, né? As coisas. Ele adorava esse quadro, que era um quadro dentro de Fofocalizando e passou a ser um programa inteiro, tanto que virou Triturando, né? Quem você tritura, né? Tritura ou não tritura? Aí triturava naquela máquina ali e o Silvio Santos adorava esse bonequinho, né, essa maquinazinha. Mas, enfim, né, o SBT teve muitas modificações e a gente sente falta disso hoje, né, das modificações que o Silvio Santos fazia. E aí, você lembra, assim, de alguma outra mudança, né, surpreendente, assim, que o Silvio Santos fez no SBT? Olha, ele sempre foi um mestre em pegar o público de surpresa. E isso é, de certa forma, o que torna, né, o canal tão único. Se você gostou dessa lista, deixe o seu curtir aqui embaixo, seu gostei, e comente quais dessas mudanças mais te deixou surpreendido, revoltado, mais te chocou. E se inscreve também pra você não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima, viu? Valeu!